Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio. Olá, gente, tudo bom? Legal voltar a falar com vocês ao vivo. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto. E, novamente, no nosso boletim do Economia é Fácil, durante o boletim Censura Livre, primeira edição, a gente traz o destaque do noticiário econômico do dia e tenta traduzir para a linguagem do trabalhador e também tentando identificar os interesses do trabalhador e da trabalhadora, tá bom? Eu queria, como sempre, pedir os nossos amigos que estiverem nos assistindo pela live para compartilhar, né, a live do Facebook, compartilhar e dar like, para a gente fortalecer aí o projeto, divulgar para mais pessoas. E pode mandar dúvidas, críticas e sugestões. Nós estamos a postos aguardando, tá bom? É contigo, Antônio. Vamos ao destaque aqui da participação, como sempre, brilhante do Almir Cesar Filho no dia de hoje. Mais de 3 milhões buscam emprego há pelo menos 2 anos. Por favor, Almir. Novamente, a gente está aí com os dados da PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, que é o órgão oficial de estatística do governo federal, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE mede o desemprego. Mas ele não mede o desemprego apenas, né, o chamado desocupação. Ele vai mais profundamente na pesquisa, embora às vezes a grande imprensa não divulgue a pesquisa com profundidade. Mas dessa vez ela, curiosamente, procurou com mais profundidade para entender o fenômeno, até porque a grande imprensa está sofrendo muita crítica da opinião pública porque ela apoiou a reforma trabalhista, ela apoiou os contingenciamentos dos gastos públicos no passado, ela vem apoiando a aprovação da reforma da Previdência e a aprovação da medida provisória da, entre aspas, liberdade econômica. Todas essas medidas sendo aplicadas agora pelo atual governo Bolsonaro, como os últimos governos, era com a alegação de combater o desemprego e retomar o investimento por parte das empresas e o crescimento da economia. E não foi isso que nós vivenciamos. E o número agora do desemprego, principalmente aquele que fica muito tempo procurando, desocupado, né, que há muito tempo esperando, em cada 4 desocupados no Brasil estão à procura de emprego há mais de 2 anos. Quer dizer, além da desocupação ser alta, o período de desocupação é muito longo. Muito longo. O resultado é recorde. E mostra, na verdade, gente, os efeitos da política neoliberal após 2016 sendo aplicada pelos governos. Finalzinho do segundo governo Dilma, né, que foi interrompido pelo impeachment, mas ele já vinha aplicando esse conjunto de medidas. O governo Temer e agora o governo Bolsonaro nesses 7, 8 meses. Então, o resultado, gente, não é a geração de emprego, é a manutenção de uma alta taxa de desocupação e mais um tempo de rotação, um tempo de demora de encontrar emprego muito grande. Hoje, são 3 milhões 347 mil pessoas nesta situação. A taxa são exatos 26,2%. É a maior desde o início da série histórica da PNAD contínua, iniciada lá em 2012, quando o IBGE ampliou a PNAD e passou a constituir a chamada PNAD contínua. Os dados do IBGE sobre o segundo trimestre de 2019 mostram que 45,6% dos desocupados estavam de 1
a menos de um ano em busca de trabalho. 14,2% de um ano a menos de 2 anos e 14% a menos de um mês. Então, a maior parte das pessoas, o grosso das pessoas, está procurando trabalho há muito tempo. A proporção de pessoas à procura de trabalho em períodos mais curtos está diminuindo, porém, tem crescido nos mais longos. Parte delas pode ter conseguido emprego, mas outra aumentou seu tempo de procura para 2 anos. Foi o que informou, inclusive, a analista Adriana Beringui, que é a analista do próprio IBGE, da PNAD contínua. Entre 2012 e 2015, houve redução da proporção de desocupados que buscavam trabalho há 2 anos ou mais. Contudo, a partir de 2016, com o aprofundamento das políticas econômicas neoliberais, esse contingente apresentou crescimentos sucessivos. Na comparação entre o segundo trimestre de 2019 e 2012, para a gente ter uma comparação, para ter um entendimento, o número de pessoas que procuram emprego há menos de um mês quase dobrou, um aumento de 97%, gente, para 1,8 milhão. Nada menos do que 5,8 milhões de brasileiros procuram um posto de trabalho há mais de um mês e menos de um ano. Número 52% maior que em 2012. Outro 1,8 milhão de pessoas está há mais de um ano e menos de 2 buscando emprego. Uma alta de 80% em relação a 2012. Finalmente, o número dos que buscam ocupação há mais de 2 anos, os 3.347.000, é de 120,8% maior que há 7 anos. Então, insisto aqui com nossos ouvintes, todas as políticas neoliberais que o governo Dilma, Temer, principalmente agora o governo Bolsonaro, que escancarou a aplicação, não estão surtindo o efeito que eles supostamente alegam. Muito pelo contrário. Cada rodada de reforma neoliberal, cada medida adotada, não gera os empregos preconizados e o governo se vê às voltas, inclusive, tentado a fazer uma nova medida neoliberal. Então, foi a reforma trabalhista, não gerou nenhum emprego, foi o teto do gasto público, não gerou nenhum emprego, agora o governo pretende, com a medida provisória 881 da tal liberdade econômica, é mais uma camada de reforma trabalhista, que é claro que inclui outros itens que também são ruins para o empregado e para o pequeno empreendedor, ajuda bastante o grande empregador, né, o grande patrão, mas que não são grossos dos que geram emprego no país, porque 4 de 5 empregos no Brasil são gerados pelas pequenas empresas, pela micro e pequena empresa. Então, e com um agravante, porque são os que mais sofrem com queda na demanda agregada, queda no poder de compra do trabalhador. É diferente das grandes empresas, que geralmente lidam de uma outra forma, têm custos diferentes e, principalmente, um produto que não sofre a volatilidade da demanda, né? O que a gente chama de elasticidade de preço. Então, a MP 881, que mais uma vez tramitou no Congresso, foi aprovado em mais uma instância no Congresso Nacional, ela não vai gerar os empregos que prometidos. E ela vai ampliar esse arroxo que, na prática, só amplia o desemprego no país. E a reforma da Previdência, a mesma coisa. Então, nós seguimos aí 7 meses, 8 meses patinando na economia, porque a política econômica é equivocada. É centrada em fazer reforma neoliberal, ao invés de atuar sobre taxa de juros, tanto ao consumidor quanto ao pequeno empresário,
melhorar os gastos públicos para obras públicas, para retomar obras públicas que estão paradas, inclusive para gerar empregos, gerar investimentos e um conjunto de outras iniciativas que recuperariam a demanda agregada na nossa economia. Infelizmente, a gente está nisso e, para piorar, um dado que essa pesquisa relevou, chamou bastante atenção, é o tempo de espera, que está muito longo. Então, aquela pessoa que acabou desempregada imediatamente, ela consegue mais fácil emprego do que a pessoa que está muito tempo desempregada. Tá? Ela passa a ter mais dificuldade, porque ela perde aquela rede de contatos que ela tinha, ela passa a ter que exibir no currículo muito tempo de desemprego. Então, as empresas, especialmente as grandes, não se sentem interessadas em contratar um trabalhador que ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, inclusive por preconceito. E, por fim, a pessoa que está desempregada há muito tempo, ela não tem as capacitações, muitas vezes, que uma pessoa que acaba sendo contratada mais rapidamente, né? E o governo não está fazendo nada para atuar justamente nesse setor, nesse segmento, ou nas causas que levam a esse tempo muito alto de desocupação. Fora a chamada subocupação, que são os trabalhadores que acabam tendo que recorrer a empregos de baixa, uma qualidade que não corresponde à capacitação profissional, à formação dele, ou que o tempo de trabalho é muito menor, né? É biscate, como também o desalento, simplesmente o trabalhador que para de procurar procurar emprego, né? E esses dois aumentaram bastante. Se as taxas de desocupação, que é de desemprego, se estabilizaram, mesmo que num patamar muito alto, esses outros dois aumentaram muito. Então, mais que compensando. Então, hoje nós temos no Brasil um desemprego oculto que as estatísticas até apuram, mas que a grande imprensa e o governo não noticiam. Tá bom, Antônio? É contigo aí no estúdio. Tem uma participação aqui, Almir, da Lúcia dos Anjos. Eu posso ler? Pois não, Antônio. O que você tem a dizer do discurso do governo de que agora só a reforma tributária vai gerar emprego? Almir. É isso que eu acabei de falar, né, Antônio? O cara fica 7 meses martelando que tem que aprovar a reforma da Previdência para gerar os empregos, e aí chega no 8º e já diz que não é isso, tem que fazer a reforma tributária. Quando aprovar a reforma tributária, ele vai dizer que é outra coisa, porque de fato, gente, tal como aconteceu durante 4 anos na Argentina com o governo Macri fez sucessivas reformas neoliberais, ele fez uma reforma trabalhista, ele fez uma reforma da Previdência, ele fez uma mexida na lei orçamentária, né? Ele fez corte dos gastos públicos. O resultado não foi geração de emprego. O resultado foi uma profunda crise econômica, foi uma recessão de um lado e problemas inflacionários, sendo que os problemas inflacionários na Argentina são causados por um problema no câmbio argentino. E veja, o Brasil começou a ter problema no câmbio esta semana, com pânico global e mesmo com pânico com a possível vitória da oposição na Argentina. Hoje o Banco Central está vendendo dólar no mercado à vista para tentar baixar o dólar e impedir que ele dispare, porque uma disparada do dólar pode provocar uma grande inflação interna no Brasil. Lembrando que muitos produtos brasileiros são cotados em dólar ou têm matéria-primas ou mesmo eles são importados, tem matérias-primas vindas de fora ou são importados. Então, de certa maneira, impedir uma disparada do dólar é um dever do Banco Central para não impactar sobre a inflação, sobre o poder de compra da nossa moeda. Embora pode ajudar também a ampliar as exportações, né? Porque uma moeda brasileira desvalorizada ajuda nas exportações. Mas isso também não pode acontecer de maneira atormentada, de maneira atropelada. Mas já começou um processo no Brasil muito parecido com a Argentina. Por isso é sempre aquela piada, eu sou você amanhã, quando a gente se refere à crise argentina com relação à situação da economia brasileira. Mas
os neoliberais nunca assumem depois que, quando conseguem aprovar, conseguem conquistar aquilo que eles almejam, de política econômica, de mudança da legislação, que aquilo não é suficiente, que aquilo que aquilo não gerou a promessa, não atendeu a promessa. É sempre preciso uma nova camada, uma nova reforma neoliberal. E é isso que eles já estão fazendo. E veja, mais uma coisa, a proposta de reforma tributária, que muito trabalhador e trabalhadora desejam mudança nas regras, né? No Brasil os impostos são muito ruins, é um conjunto muito grande de regras que prejudica até mesmo as empresas, muito imposto sobre o consumo e sobre a renda direta do trabalhador empregado, né, o trabalhador assalariado. Você acha que a proposta do governo muda isso? Então, ele não vai ampliar sobre o grande patrimônio, não vai ampliar cobrança sobre o grande patrimônio e sobre a grande renda. E não vai cobrar sobre lucros das empresas e principalmente sobre grande riqueza. Nada disso. Então, essa reforma tributária vai novamente privilegiar os ricos e os banqueiros também, especialmente os banqueiros, mas muito pouco o trabalhador assalariado e o pequeno empreendedor. Então, destaco que depois dessa o governo vai defender uma outra e assim sucessivamente, sempre tirando dinheiro do trabalhador e da trabalhadora. Tá? Então, é preciso, na verdade, derrotar a equipe econômica, tirar essa equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, que é um ultrabanqueiro, toda a equipe dele é de banqueiros, não são servidores de carreira, não são pesquisadores, não são pequenos empresários, são ricos que desejam continuar mais ricos. Na verdade, eles usam a crise econômica como desculpa e eu até acho que eles fomentam a crise para gerar desespero na população, certo? E a população está tão desesperada, né, Antônio, que teve aí a notícia de ontem, né, de boato nas redes sociais que falavam de uma inauguração de um posto do Cine aqui em Niterói, e as pessoas formaram filas, né? Filas, um boato. E não tinha nada disso, gente. Então, isso mostra o quanto a população está desesperada por emprego. E é uma outra coisa, o quanto a população se informa mal por redes de boato, por redes de fake news. E aí, nossa emissora de rádio, nossa web rádio, nossa página no Facebook, nosso site, são garantias de notícia séria, apurada, de trabalhador a trabalhador, tá bom? Então, a gente sempre pede para os nossos ouvintes apoiar a nossa iniciativa, compartilhando as notícias, divulgando a nossa rádio e, principalmente, ajudando, inclusive, financeiramente, para a gente se manter sempre independente de empresas e de patrões. E aí, ao final, Antônio, inclusive, por favor, divulgar aí a nossa campanha financeira e o nosso site. Beleza? É contigo no estúdio. Legal, Almir. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Obrigado, Antônio. Obrigado, ouvintes. Até segunda-feira. A gente tenta voltar ao vivo no mesmo horário, 8h30, mas ao vivo é isso, né? Com alguns imprevistos. E eu agradeço aí pelo espaço e pela paciência de todos. E como sempre repito, aperte o like, compartilhe e divulgue o nosso projeto. Tá bom? Um forte abraço a todos e todos. Bom final de semana. Bom, essa campanha financeira a gente vai colocar aí nessa transmissão. Depois você pode olhar o número da nossa conta, né? E também como você faz para colaborar aqui com o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma emissora que não tem fins lucrativos e busca ser aí a voz da classe trabalhadora, como é o nosso slogan. Eu vou encerrar aqui essa transmissão
Daqui a pouco a gente volta, então, com outras informações no programa Boletim Censura Livre, da sua web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.